tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, vale mais. e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui esta manhã e clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas e nos ajude, Senhor, a combater através da Tua unção aquilo que foi ampliado no nosso ser, na nossa humanidade, aquilo que foi aperfeiçoado, Senhor, pelas vivências que tivemos, pelas emoções pelas quais passamos, pelas acusações que recebemos dos nossos amigos, semelhantes, parentes e até mesmo do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa carnalidade, a nossa humanidade. Nos ajuda, Senhor, a vencer o pecado que foi aperfeiçoado em nós através de todos os sistemas que há no mundo, que o inimigo investiu anos e anos, centenas de anos, para que através desses sistemas ele nos controlasse, ele nos mantivesse cativos através da força, da atuação do pecado em nossos hormônios, em nossos alimentos, em nosso sono, naquilo que lemos, daquilo que nos alimentamos. Nos ajuda, Senhor, a sermos simples como as pombas, mas astutos como a serpente, porque o inimigo não descansa e ele vem de maneira sutil, Senhor, sutil, minando as forças do nosso espírito e estabelecendo fortalezas na nossa carne, Pai. Em nome de Jesus, precisamos tanto da operação do Teu perdão, precisamos tanto do lavar regenerador do sangue de Cristo todos os dias, Pai, todos os dias resistimos ao Espírito e sucumbimos à carne, mas Senhor, precisamos de Ti, não temos força para vencer isso, não temos força para atuar contra isso, não temos sabedoria, senão, Senhor, do Teu Espírito Santo atuando em nós, através da Tua graça, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós clamamos, opera esta manhã de maneira poderosa sobre cada pessoa que vai ouvir a sua palavra que será ministrada, Senhor. Que essa palavra venha como ela existe, para o que ela existe, que ela venha afiada como espada de dois gumes, que ela venha, Senhor, separando juntas e medulas, alma e espírito, para que possamos identificar, Senhor, o joio e o trigo, para que possamos identificar o que estamos semeando no espírito e o que estamos semeando na carne, Senhor. Nos ajuda a compreender os mistérios da Tua palavra, as maravilhas da Tua lei, os ensinos preciosos que há em cada linha, em cada letra, Senhor, contida ali. Perdoa, Senhor, se muitas vezes temos negligenciado tão grande salvação, temos negligenciado tudo que o
céus investiram, Senhor, para que pudéssemos ser alcançados pela obra de Jesus Cristo. E nos ajuda a considerarmos isso como algo de maior valor em nossas vidas, de tão grande valor, Senhor, que o desejo do nosso coração seja transbordar e distribuir e espalhar, Senhor. Espalhar a palavra, espalhar a graça, espalhar, Senhor, a unção do Espírito Santo, espalhar, Senhor, a certeza, a convicção de que Jesus voltará, espalhar, Senhor, a realidade das promessas que já foram cumpridas até hoje no Teu Evangelho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. A primeira vinda já aconteceu, a salvação já aconteceu, o pregar do pecado na cruz já aconteceu, e a outra vinda, Senhor, a segunda vinda de Cristo para restaurar a igreja, para receber a igreja, Senhor, está escrito, está escrito. Eu voltarei, aleluia, Senhor, aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor é fiel, e a Tua palavra tem se cumprido de maneira impressionante, extraordinária, e para nós, Senhor, ela é a única verdade, nós Te louvamos e Te glorificamos e Te entronizamos esta manhã aqui neste lugar e declaramos que somos Seus. Declaramos que o meu amado é meu e eu sou do meu amado. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Eu procuro desesperadamente o meu amado onde ele está. Onde ele está, eu procuro desesperadamente, Senhor, que no nosso coração, que no nosso espírito, na nossa alma, haja esse desespero, Senhor, essa urgência, essa necessidade, essa fome de Te encontrar, essa fome de Te buscar em todos os lugares, entre as sentinelas, no meio da noite, no meio do dia, no meio dos outros, no meio das outras, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter essa sede, essa paixão desesperadora por Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo que nós queremos para os nossos dias sobre essa terra. Declararmos, Senhor, com convicção, com certeza, que o meu amado é meu e eu sou do meu amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. Nossa, como o tempo corre. Parece até que os dias estão sendo abreviados. A palavra que nós temos para esta manhã é rapidinha. Está lá em Oséias 6:6. Nós estamos falando sobre a oferta ágape. Essa oferta ela é destinada para a obra que essa igreja realiza toda terça-feira, fornecendo alimento, fornecendo a palavra, fornecendo cura, oração, tarde da bênção. É um dia glorioso nesse ministério, é um dia estrondoso de conexão entre este ministério e o céu. E quando você participa disso, você participa da obra realizada e do galardão alcançado. Amém? Outro dia eu até brinquei com o pastor Peterson, porque numa das lives ele disse que quem ora recebe galardão mais do que quem prega, né? Aí eu falei para ele que eu não quero pregar mais não, que eu só quero orar. Porque a única coisa que interessa, eu quero é galardão. Ele falou, guria, para com isso, vai pregar sim senhora. Mas olha, se você não tem desejo de ter galardão, o que você está fazendo aqui? Porque se não houvesse essa expectativa real, se isso não fosse real, e considerando a misericórdia do coração que há de Deus, você era salvo e caiu um raio na sua cabeça e ia para o céu. Ia ficar fazendo o quê aqui? Arriscando perder sua salvação. Existe uma promessa, um projeto de Deus. E dentro desse projeto existe toda uma organização, uma hierarquia, uma ordem, uma disciplina, uma forma perfeita. E dentro dessa forma existe o galardão. Existe o galardão.
né? Então eu falei para ele que eu não quero mais pregar, não, eu só quero orar. Porque quando eu oro, eu fico assim, encantada com a manifestação do poder de Deus. Não existe nada mais gostoso para mim do que orar. Pregar para mim é um sacrifício. Orar para mim é um prazer. É uma alegria, é uma delícia, é delícia das delícias. E aí, o que é o sacrifício não tem galardão? Não, eu quero só orar. Ele falou, não senhora, pode parar com essa conversa aí, vai pregar. Aí ele falou assim, não, ganha galardão se você pregar e orar. Ele me enrolou, me enrolou na conversa. Você tem que pregar e tem que orar, tem que orar, tem que pregar, tem que pregar, tem que orar. Mas tudo bem. Lá em Oséias 6,6, existe um galardão poderoso aqui, isso que eu quero dizer para vocês. Esse aqui é a pregação e a oração em ação. Vocês entendem isso? Quando vocês participam disso aqui, vocês dão um olé em mim, no pastor Márcio, pastor Peterson, porque isso aqui é a pregação, a oração em ação. É poderoso demais, gente. Isso aqui é poderoso demais, demais, demais. Se houvesse algo que eu pudesse dizer para vocês, façam isso, além de orar e ter comunhão, de ter intimidade com Deus, contribuam para esta oferta ágape. Busquem de todo o coração uma fonte de recursos em Deus para vocês se tornarem sustentadores, patrocinadores. Quiçá, gente, é a terça da tarde da bênção, a quarta da manhã da bênção, a quinta da noite da bênção, a sexta da madrugada da bênção. Já pensou que legal? Isto aqui é a oração e a pregação em ação. Amém? Diz assim em Oséias 6,6: pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Deus estava dizendo para aquele povo de Israel que eles faziam tudo bonitinho, relacionado aos sacrifícios. Matava os boizinhos, as pombinhas, as rolinhas. Se você não tinha um boi, era uma ovelha. Não tinha uma ovelha, era uma cabritinha. Não tinha cabritinha, era uma ovelhinha. Não escapava. Tinha que rolar sangue, né? Aí você guardava o sábado, fazia tudo sua comidinha na sexta, para no sábado você não fazer nada, só dormir. Não, ter bastante comunhão com Deus. Fazia tudo bonitinho, usava as roupas limpinhas, lavava o prato, lavava o copo, lavava os pés, não entrava no templo sem lavar os pés, sem cobrir a cabeça, todas as obras possíveis. Aí Deus manda um recado através de Oséias. Vocês sabem quem que é Oséias, né? Oséias é aquele cara que Deus, para mostrar para Israel como ele se sentia com aquele, em relação à maneira como aquele povo se comportava, falou para Oséias, vai lá e pega a adúltera e casa com ela. E ela vai ter outros maridos, mas toda vez você vai lá e pega ela de volta e casa com ela. Publicamente, para que as pessoas saibam como é que eu me sinto. Que nem ele fez com Jeremias, coitado. Assa o pão no estrume humano. Senhor Jesus, Senhor Deus, isso é muito pisado fazer isso. Assar no estrume do homem. Tá bom, então, vou quebrar um pouco. Mas é para que o povo sinta como é o cheiro dos sacrifícios que eles fazem, como que chega nas minhas narinas. Assa pão sem fermento, mas na bosta. O cheiro é de quê? Da bosta. É assim que eu me sinto, Jeremias. Mas, Senhor, nada impuro nunca entrou na minha boca. Eu já fiz tanto sacrifício, agora eu vou assar isso aí assim. Tá bom, Jeremias, tá bom. Assa no estrume da vaca, então. Continua sendo, mas é mais orgânico, né? É mais matinho. Tá bom, Jeremias. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, sempre usou formas de nos alertar. E ele diz, desejo, qual que é o sacrifício que eu desejo? Não é misericórdia? Como é que tem que ser assado o pão do seu sacrifício para mim? Sobre brasas ardentes, brasas
incandescentes da sua carnalidade, da sua oferta, da sua generosidade, do seu amor por Cristo. E não das suas obras pela própria força, que você usa para esconder como uma cortina de fumaça o pecado que há no seu interior. Aí quando você vai lá em Amós 8, a partir do 4, ele começa a explicar por que não adianta aqueles sacrifícios sem a misericórdia. Que ele fala assim, ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? É bosta. Nossas obras são como trapo de imundície aos olhos de Deus. É estrume. Estamos queimando, assando pão sem fermento, mas o fogo que estamos usando é o mesmo fogo que matou os 2 filhos de Arão. Fogo profano. Fogo profano, fogo que não foi aceso na chama que queima no amor daquele que ama o próximo. Se fosse fácil, Jesus não teria feito um versículo específico para isso. Ame ao novo mandamento vos dou. Novo nada, está lá atrás. Novas palavras eu uso. Ame ao próximo, assim como eu os amei. Impossível. Porque o próximo não é meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Não é só isso. É também, né, Elisandra? Mas não é só eles. Não é. Quem são os nossos próximos? Todas as pessoas que estão na terra são próximos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos todos família de Deus, de quem nós recebemos o nome. O que é isso? Em cada um de nós existe uma partícula de Deus. O fôlego de Deus. Esse fôlego, faz com que sejamos uma única família sobre a terra. Quando você contribui, quando você anda com amor, quando você perdoa, quando você tem misericórdia, você não está fazendo isso para o João, para a Maria, para o Pedro, para a Elisandra, para a Mara. Você está fazendo para o que tem dentro daquela pessoa. E que necessita da chama que você tem para ser avivado, fortalecido e dominar todo o ser dela e o seu, a ponto de que o maior desejo do seu coração seja estar com Cristo. Quando você escolhe participar, você diz não ao seu desejo de pisar no pobre, de arruinar o necessitado, de estar ansioso para poder vender o seu produto, ganhar dinheiro, de enganar, de acabar logo o sábado, terminar logo esse culto para você ir poder fazer seus trabalhos para ganhar dinheiro, para prosperar na vida, para aumentar o preço. Você diz não ao desejo de usar balanças desonestas, de comprar o pobre com pouca prata, de puxar, escravizar o necessitado com um par de sandálias e até de misturar palha no trigo. Porque você pensa que com mais palha e peso adulterado, você vai enriquecer mais rápido. Mas isso não é galardão.
Isso não é amar o próximo como Jesus amou. Isso é amar o próximo como Jesus amou. Passar tempo em oração para matar dentro de você o poder da carne, o poder dos hormônios. Passar tempo lendo a Bíblia para que o Espírito Santo tenha matéria-prima para construir a obra dele na sua vida, tijolo por tijolo. Isso é amor. Isso é fazer o que existe dentro de você, o fôlego de Deus, ser avivado e ativado todos os dias. Não permita que essa chama se apague. É essa chama que a gente tem que manter acesa todos os dias. Não asse seu pão sem fermento, que era a obra. Tinha que comer pão sem fermento. Estavam cumprindo a obra. Mas não asse o seu pão sem fermento sobre estrumes. Asse o seu pão sem fermento sobre a chama do próprio Deus que acende em você todas as vezes que você reconhece os seus pecados, pede perdão por eles e clama pela graça para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Todos aqueles que desejarem levar esse envelope, não é para entregar hoje, é a semana que vem, estejam orando, buscando isso, entendam o valor dessa obra, entendam que isso aqui é a oração e a pregação em ação. Entendam isso. Nós estamos com um envelope, poucos envelopes desse aqui amarelinho, mas tem do branquinho. E quem quiser fazer o Pix, nós vamos colocar a chave Pix na internet e também vamos colocar no grupo Cristo é a Resposta, tá? Durante a semana, para que vocês possam estar contribuindo. Amém? Mais alguém precisa do envelope? Mais alguém? Aleluia! E não importa o preço do perfume derramado. Olha que voz, Elisandra, fala a verdade. Fala sério. Você não tem medo, não, de eu tomar seu lugar? Olha essa voz. Mais alguém? O envelope, vai ter a chave Pix na internet e no nosso grupo de WhatsApp lá. Aqui tem mais uma pessoa, Elipe. Tem mais envelope aí? Aqui, pega esse aqui. Não vai ser por falta de envelope, né, gente? Isso. Amém? E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi.
derrame diante dele. Vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Feche os olhos, entre no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, buscamos a tua face nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, segundo a tua palavra, nos reunimos aqui em teu nome. Tenha toda a liberdade, Espírito de Deus. Esse momento é um momento espiritual, momento que a congregação se reúne para te adorar, para receber unção, que só se recebe congregando, pois a tua palavra diz: não deixe de congregar como igreja. Por isso muitos estão fracos e até desanimados. Então, em nome de Jesus, essa é uma casa onde o Senhor traz o alimento espiritual. E o alimento é tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida. Em nome de Jesus Cristo, perdoa a nossa mentalidade, Senhor. O Senhor já nos libertou dela, pois a tua palavra diz que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ainda assim, Senhor, há uma tendência de usar a própria mentalidade, as próprias motivações, os próprios sentimentos. Então nos dá a consciência de Cristo. Em nome de Jesus, adentra neste lugar agora, Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, faça a tua obra em nosso meio. Derrama sobre nós a tua justiça. A palavra diz que nós somos justiça de Deus em Cristo. Abra os nossos olhos para a maravilha da tua lei, para a maravilha da comunhão. E abra os nossos olhos, Senhor, para os nossos deveres. Abra os nossos olhos para a nossa missão. Em nome de Jesus Cristo. Lembrando aqui, trazendo a consciência de que o Senhor recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E com essa autoridade, o Senhor enviou-nos para pregar o Evangelho, para batizar e para ensinar os outros a obedecerem. Meu Deus, mas para ensinarmos a obedecer, temos que ser obedientes. Então, em nome de Jesus Cristo, revela o Deus justo nesse dia, nesta manhã. Estenda o reino sobre Campo Grande agora, sobre cada bairro e cada região, sobre cada congregação que está buscando o Senhor agora, ou que vai ter reunião nesse dia. Estende o teu reino de justiça e juízo, em nome de Jesus Cristo.
levanta os teus servos, os apóstolos, os profetas, evangelistas, os pastores e os mestres. Em nome de Jesus, derrama o santo temor sobre esta cidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, chama aqueles que o Senhor tem em propósito, Senhor. Chama os teus servos que estão adormecidos. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar os valores do reino, mais do que as nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia. Já estamos tendo, né? Porque a unção está aqui e a palavra, essa que é a ceia. E no momento que a gente fizer o rito, né? Vai ser trazer à memória o que Cristo fez. Mas não é só uma lembrança vaga, que você assistiu o filme de Jesus na cruz, não é isso. É tudo que representa no Espírito. Amém? A gente faz o rito como um ato de fé, porque é ordenança, assim como o batismo, mas você tem, todos aqui têm maturidade para entender a verdade, tá? Então, é engraçado, né? A Bíblia fala sobre Jesus sendo batizado, aí depois a mesma Bíblia fala assim, ó, gente, batismo não é lavar o corpo na água, já fala, né? Aí depois ainda fica às vezes o cristão se apegando ao rito do batismo, do dia que desceu na água, né? Então foi dia tal, do pastor tal, da igreja tal, glória a Deus, tem que dar honra mesmo. Mas a gente tem uma tendência, eu acredito muito Deus na sua sabedoria, Ele deixou dessa maneira, para realmente nos ensinar, para mostrar a verdade, e para mostrar quem nós somos. A Bíblia fala em Judas, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, que existem tendências da alma. Todo mundo se pergunta sempre, né? Até o João Batista ficou surpreso, por que Jesus foi lá batizar? Aí ele chega lá, o João Batista, mãe, eu sei que tinha que me batizar. Puxa, bicho, só faz, né? Então, essa também é uma tendência da alma que as pessoas têm com relação àqueles que têm autoridade, têm uma responsabilidade de administração, né? Só faz. Mas por quê? Só faz, né? Fala para Deus, fala para o pai, fala para o pastor, fala para o chefe do serviço, fala, sempre entender o que não precisa, né? Quer sempre acumular a sua mente de detalhes, de informações. Gente, nós somos seres humanos e a gente tem que ser prático e sábio. A Bíblia fala, por exemplo, que muito falar é transgressão. Então, muitas vezes, tem pessoas que sobrecarregam as outras com palavra, com detalhe. Detalhe. Vai trabalhar num setor lá, porque isso faz aquilo, o que é para fazer? É para apertar o parafuso? Tá bom. Não precisa. A pessoa chega, às vezes, antes do culto, fala, pastor, você ora pelo meu filho, porque meu filho foi lá, ele casou com uma mulher que fez isso e fez aquilo e tal. Vamos orar. Deus sabe. Por isso nós pegamos o hábito de ir pregar nas outras igrejas, que aqui não acontece mais isso. A gente chega em cima da hora. Não é por irresponsabilidade, mas que você chegar meia hora antes, a pessoa conta tudo a vida dela, aí você vai pregar no altar e fala, já sabia. Aí blasfema contra o Espírito. Às vezes a gente tem essa dificuldade de pregar o Evangelho na nossa casa, né? Que é a nossa igreja, né? A gente conhece vocês, né? Então, vocês têm que zelar mais pelo coração de vocês para acreditar que a palavra é de Deus. Isso aí é uma responsabilidade de vocês. A nossa é falar o que o Espírito Santo traz. Então, é importante a gente usar a mente de Cristo
como cristão na obra, em toda a nossa vida. Você tem que fazer cálculos espirituais no dia a dia. Às vezes a gente vê a questão do espírito, mas a gente deixa de lado que Deus, a operação de Deus é transformar nossa mente. Paulo fala assim, não se amolde ao padrão do mundo, mas transformai-vos na vossa mente. Faça o sacrifício, a mente de vocês precisa ser trabalhada. Tem muita igreja que você vê muita imaturidade, por quê? O pessoal pega a parte do espírito e não trabalha a mente, que aí está o caráter, a maneira de pensar. Então, aí a pessoa pensa que ela recebeu a unção, ela não tem problema ela falar mal do outro. Ela não trabalha isso. Não tem problema ela julgar. Quer ver? Um outro princípio de julgamento é quando você julga pelo que você é, ou pela tendência geral. A pessoa, por exemplo, ela nunca consegue acreditar em algo que ela não é capaz de fazer. Porque ele não usa a palavra. Estou falando do cristão. O mundano tem que desconfiar de tudo mesmo. Está lá na dele. Mas ora, o Filho de Deus, por exemplo, ele não acredita às vezes que alguém vai fazer o bem para ele, porque ele não é capaz de fazer o bem. Sempre tem, como ele faz tudo interessado, ele não acredita que alguém não tenha um interesse. Só quer pregar o evangelho. Não acredita que um pastor está cuidando dele por interesse na alma dele, de que ele vá para o céu e que ele cumpra o chamado. Ele não consegue acreditar. Porque às vezes ele não é capaz de fazer isso, de cuidar de uma alma, de cuidar de uma pessoa. Isso é muito complicado. Por isso que muitas vezes a pessoa ela não avança na bênção de Deus, porque ela não cresce na mentalidade. E esses dias o Senhor me deu uma prensada e falou, começa a anotar pecados que ninguém vê. Tem um monte, gente. Nem eu via. Um monte. Mas tem um monte mesmo. Eu fiz a lista, é que hoje não é o dia. E, por exemplo, se eu julgar uma pessoa pelo que eu sou, dentro do meu pecado ou da minha boa intenção, é um pecado. Porque Jesus falou, não julgue. Então é um pecado. Então, só que ao mesmo tempo você tem que viver a linha tênue de ser astuto como a serpente. Tem os dois lados. A pessoa não consegue acreditar que o líder de grupo, o pastor na vida dele, está lá querendo que ele cumpra o propósito. Algum interesse tem. Ela não consegue acreditar, eu não acredito que vive da fé. Não tem como. Não acredito. Não tem como. Dentro da pessoa alguma coisa acontece. Não tem. Porque se a pessoa não tem essa fé, ninguém tem. Alguma coisa acontece lá, né? Provavelmente ilícita. Porque não tem como. Já orei pedindo 50, Deus não mandou, eu que não trabalho para ver. Não tem como. Isso é julgamento. É julgar. Às vezes tem pessoa que julga o testemunho do outro. A pessoa dá um testemunho de uma resposta de oração, é porque faz tempo que ela Deus não responde a oração. Deus não responde porque já nem ora, às vezes, né? Mas ou ora e Deus não responde, não entende por quê, fala, esse irmão está exagerando. Até o pastor Petros, ele, por uma atitude de amor, né, até ele falou, até nos instruiu aí, falou, não conta muito o testemunho que as pessoas não acreditam. Eu orei, Deus abriu uma porta. Ele falou, eu levo as pessoas a pecar, às vezes, de contar testemunho, que é totalmente pela fé, não é pelo atributo. Se eu vier aqui contar um testemunho de uma ação de Deus, não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Eu só criei, né? Mas aí a pessoa, ela não tem a mente de Deus. Para ter a mente de Deus, não precisa ser perfeito.
Mente de Cristo é pensar igual a Cristo, pensar igual a palavra. Não precisa ser perfeito. Inclusive, pensar que tem que ser perfeito, já dispensou o que tinha que pensar. Ixi, Dilmei, de propósito, para te dar um nó aí. Já pensou errado, já não é mente de Cristo. Mente de Cristo não é mente teológica, gente. Não é mente de decorar a Bíblia, decorar versículo. Mente de Cristo não é a doutrina da igreja. Então, às vezes está lá, o muito falar é transgressão. O que a pessoa tem que fazer? Parar de falar. É só isso. Porque ela aceitou aquela mente. É igual, por exemplo, o que as pessoas têm dificuldade hoje. Por isso que às vezes elas não confiam no evangelho ou na pregação. Deus, ele trabalha na esfera, no espiritual, mundo espiritual, trabalha no emocional, caráter, e ele trabalha na fisiologia, biologia. Às vezes vai dar uma instrução para a pessoa, você vê, aquelas irmãs chegaram para Pedro e falaram assim: Pedro, vamos fazer uma campanha para os nossos maridos se converter, estão tudo endemoniado, Pedro. Aí Pedro escreve na carta: ganhe seu marido sem palavras. Gente, não teve campanha de oração. É vocês, mulher. Vocês que são tropeço. E aquilo ali era uma mudança comportamental, emocional. Você viu a instrução? De Pedro. Está até hoje para a gente ler isso. Não teve campanha. Podia falar assim: olha, jejum de 7 dias, 4 horas de oração em línguas, e depois vem aqui na igreja, vamos colocar na urna para oração, para intercessão, tal, e os maridos vai tudo converter, avivamento de marido. Maridos, né? Salvos, campanha, maridos salvos. As mulheres iam gostar, porque joga para o pastor, para Deus, acabou. Aí Pedro vai lá, né? O Espírito Santo falou: bicho, você tem que ensinar ela a ficar quieta, ajudar de verdade, porque os caras já têm uma influência demoníaca neles. Aí entra a frequência da mulher falando e arrebentou os caras. Tem que amar essas alminhas, pô. Aí Pedro: ganhei seus maridos sem palavras. Instrução direta. Você vê, a gente tem dificuldade para instrução direta. A gente já chega preparado. Chega assim, a pessoa vai lá: pastora Mara, estou passando um problema financeiro, ora para esse demônio de finança de miséria cair por terra da minha vida. A pastora Mara tem que falar: nossa, já discerniu primeiro que eu, por que pediu oração? A pessoa está mais espiritual que ela. Não é? Amém, né? Que bênção, né? Que cresçam mais que a gente mesmo. Aí ela dá uma olhada lá: Espírito Santo, irmão, não sei quem for, tenha sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Pare de murmurar. Pare de ter medo do PT. Às vezes vem uma instrução assim: lê mais a palavra, que a sua mente vai ficar mais cheia da palavra. Aí a pessoa olha e fala: só isso, pastora? Aí ela, como mulher de Deus, vai falar: não é só, né? Mas é isso. Só, né? O só já reduziu tudo, acabou com o conselho, né? Só, acabou. Isso é o evangelho. Instrução direta. Você imagina, Paulo é Paulo, né? Aí ele chega para Timóteo: ô Timóteo, toma um vinho aí, porque você está cheio de BO, cara, para reduzir as enfermidades. Você que lê isso e fala: o quê? Paulo mandando o cara tomar um goró para reduzir a enfermidade? Que isso? Não, está errado isso aí na Bíblia. Não é a Bíblia, não. Parecendo aquela irmã que tinha recém-convertido, e isso aconteceu na nossa igreja. Ela não tinha lido a Bíblia ainda.
Aí a gente foi na casa do pastor Pérez, aí estava o filme de Jesus, bem na parte que Jesus desceu a lenha nos caras, mas arrebentou os caras no pau lá na frente do templo, né, e tal. Aí a irmã falou, nossa, esses filmes são exagerados, né? Aí eu falei, por quê? Onde que Jesus ia bater em alguém? A irmã toda romântica, né? E é romântica mesmo, ela era comunista, mente comunista. Então. Aí nós olhamos tudo e falamos, mas sim, irmã, Jesus desceu a lenha nos caras. Ah! Você vê que ela partia dela, ela não conseguia acreditar que tinha esse relato na Bíblia, que Jesus bateu em alguém. Que Jesus desceu a lenha. Por quê? Porque partia dela o entendimento de Deus. É sua mentalidade. Claro, estava começando, né, tadinho? Aí tem que ter paciência. Mas o Evangelho é instrução. Jesus operou curas de várias maneiras. Um vai lá, pega saliva, passou assim, eco. Pega um pedaço de barro lá, a irmã quer oração, gospe assim, passa na testa, entendeu? Sai até na internet aí. Vou avisar já, né? Nosso pastor tem o dom pela saliva, tá? De curar dor de cabeça. Amém? Amém, irmão? Ó, vou mandar ele cuspir você. Ele chegou no irmão lá, o irmão, pastor, estou com dor de cabeça. Ele fez assim, não quero não. Mas é o dom. E é verdade. É verdade. O jeito que o Espírito Santo, a Bíblia fala, dons de curar. Então tem vários dons de curar. Só que não pode inventar moda, tem que descobrir de Deus, né? Linha tênue em tudo. Ou seja, Jesus, o cara chegar e falar, Senhor, estou todo putrefando de lepra, se o Senhor quisesse, podia me purificar, o Senhor iria fazer uma oração, uma campanha com os discípulos, eles iam jejuar 7 dias, iam pôr as mãos sobre mim, ia para expulsar o demônio da lepra. Jesus falou, eu quero, meu. Ah, o Senhor quer? Seja purificado. Quer dizer, não foi do jeito do cara, foi do jeito que tinha que ser. Então é um orgulho do ser humano, do Filho de Deus. Você vê que Deus, Ele cria várias maneiras, situações, sempre para humilhar nossa alma. Chamado de Deus mesmo. Deus vai lá, está lá, um membro da igreja, 80 anos de idade, o chamado dele é pregar o Evangelho no dia a dia e ser um contribuinte na casa de Deus. Aí Deus vai lá, pega um guri de 19 anos para ser o pastor e unge. Aí o senhor de 80 anos vai lá e fala, ô pastor, você pode orar por mim? Sim. E Deus usa o ungido para transferir a unção para ele. Vocês não é para humilhar a alma, não? Não tem nenhuma instituição que trabalhe assim. Não tem coronel de 18 anos. Não tem general de 17 anos. Então, você vê, nenhuma instituição, mas Deus faz. Aí o cristão, por falta de maturidade, ele não entende isso, às vezes, dentro de sua casa. Ele vai lá e fala assim, a mulher fala, como que considerarei um homem cabeça, se ele for assim, 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 do jeito que eu imaginei. Aí Deus fala, não, é esse Zé Ruela mesmo aí. Você escolheu esse cabra, agora você tem que ver ele como cabeça. A mulher ideal, perfeita, o cara, né? Já, o jeito de homem imaginar a mulher, né? Ser bonita, faz sexo todo dia, que não sei o quê, né? Do homem, né? Aí Deus fala, não, é essa aí mesmo, meu. Vai ter que amar assim. Eu não coloquei nome nem característica, eu escrevi mulher e marido. Pai e filho. Não coloquei pai desse jeito com o nome de ninguém, eu coloquei pai. Não coloquei filho desse jeito com o nome de ninguém, tá? Filho. Não coloquei pastor que faz assim, assim, assim. Eu coloquei pastor.
coloquei apóstolo, coloquei profeta, está lá. Não tem nome de ninguém. É vocês que querem criar característica. E sai da palavra. Aí depois fica assim, por que Deus não abençoa? A Bíblia, Paulo falou certa vez que nós somos a carta escrita e lida. O que é isso? Ele estava falando para os cristãos espirituais, para que eles fossem espirituais. O que é uma Bíblia na sua vida? É como você pensa. É a sua Bíblia. Você pode ler a Bíblia de Deus, tanto que for, mas se você tiver sua mentalidade, essa é sua Bíblia. Bíblia, livro dos livros, significa. O livro dos livros da sua vida é o que você pensa. Acabou. Aí, no livro dos livros da nossa mentalidade, dependendo da área, não tem espaço para Deus atuar a Bíblia dele. Então eu estou lá na finança, eu tenho na minha Bíblia, né, meu livro dos livros, o meu jeito. Eu não acredito no dízimo. Beleza, amém, sua Bíblia. O dízimo é daquilo que é do meu salário. Se vier uma coisa a mais, tá bom, seu livro, sua Bíblia. Deus fala, pô, que legal sua Bíblia, só que eu não leio ela não. Eu leio só a minha. Às vezes eu leio a sua e fico meio, né? A Bíblia fala, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Eu falo, isso é doido, né? Mas tá bom. Aí, a Bíblia não, o dízimo é assim, quando esse mês vai comer apertado, eu não dou o dízimo, mas esse mês que vem eu dou dobrado. Aí não está na Bíblia de Deus, está na da pessoa, né? Isso aqui sobrou, né? A pessoa fala assim, sobrou um dinheiro, vou dar uma oferta para o pastor. Também não está na Bíblia isso. Já vi pessoa falar assim, esse mês sobrou um dinheiro, vou te dar uma oferta. Tá bom. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é primícia. O que está na Bíblia é de Deus, né? É primícia, é honra, é gratidão. Está na Bíblia de Deus. Aí a pessoa tem a Bíblia dela. Aí ela até faz algumas coisas com a Bíblia dela. Aí fala, Deus da outra Bíblia, vem me abençoar, porque eu não consigo me abençoar. Aí quer essa metade. Esse Deus aí dessa Bíblia vem aqui na minha e abençoa na minha. Aí Deus fala, eu não caibo aí. Eu sou grandão demais para caber aí nessa mente. Eu não cabo na sua Bíblia, meu amigo. Porque quando a pessoa está lá no mundo, a mente dela é demoniada, não tem nada. Aí ela se converte ao Senhor, e aí parece que fica mais perigoso. Porque ela começa a criar um pensamento de Deus, das coisas de Deus. Aí Jesus fala assim, eu vou dar uma pegadinha que é fácil da turma sair. Assim, seja fiel no pouco. Qualquer um pode ser. Mas quando não é porque não quer ser. Jesus falou isso. Como ele é bom, né? Ele falou, vou dar uma tarefinha pequena, é para quem quer. Porque quando quer, a pessoa quando quer, ela é fiel numa coisa gigantesca, uma responsabilidade enorme, porque ela vai ter uma motivação grande. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou aparecer, né? Só não vai ser igual aqueles vendedores lá daqueles produtos de pirâmide, né? Vende, trabalha, e nunca tem dinheiro. Mas vai em hotel, vai não sei o quê, vai não sei na onde, ganha prêmio, né? Mas dinheiro que é bom não tem, né? Tem uns que ficam amarrados nisso. É bom ganhar dinheiro, né? E os privilégios, mas dinheiro também, está trabalhando, né? Aí a pessoa fica lá, ela se esforça. Eu conheci uma mulher que ela perdeu a família dela, perdeu o relacionamento com os filhos, de tanto que ela ficou na empresa, e não conseguiu ganhar dinheiro. E tirava daqui para colocar ali, fazia empréstimo, pegava dinheiro com o filho, com o pai, com o marido dela, e não sei o quê, quase acabou o casamento, tudo. Porque objetivo, sacrifício, gente. Aí Jesus chega e fala assim, se você for fiel no pouco, nas coisas que eu oriento. Isso já mostra que quer. Ou seja, quem não é fiel no pouco é porque não quer. Resumiu a ópera. Acabou. Quem não é fiel numa pequena organização é que não quer a mente de Deus para organizar. Acabou. Não adianta falar um dia Deus vai me dar uma mega empresa, eu serei o maior gestor, porque o Espírito do Senhor vai estar sobre mim. Aí Deus dá lá um isopor para o cara vender salgado, né? Aí ele não é organizado nem com aquilo, pô.
nunca será, né? O Tropa de Elite, nunca serão. Operações especiais, nunca serão. Crente cheio do Espírito, vou ganhar muitas almas. Desse jeito não será. Vou andar no poder de Deus. Desse jeito não será. Porque eu tenho a própria Bíblia. Aí eu quero que o Deus da Bíblia das bênçãos venha na minha Bíblia, dos mandamentos, das responsabilidades. Aí você vai chegar num ponto e vai falar assim, mas irmão, não dá. Eu consigo fazer o que eu crio. Aí eu consigo, porque é minhas leis. Minha mente e minhas regras. Aí Deus fala, minhas bênçãos que não chega. Eu que concedo e meu filho que abriu o portal para ela chegar em você. Abriu o portal, tá? Jesus derramou sangue e abriu o portal. O pessoal lá em Jerusalém passou tempo clamando e o Espírito Santo veio. Abriu o portal para o Espírito Santo entrar na terra. Isso tudo é real, tremendo. Quando a gente se reúne como igreja, abre-se a porta do céu, dependendo da dimensão da igreja, da devoção, né? Abre-se a porta do céu, você recebe mais ou menos. Por isso tem que cooperar com o culto. Ore durante a semana pelo culto, adore o Senhor em sinceridade no culto, esquece o problema, pensa em Deus, que Deus resolve o seu problema. Ajuda na dimensão. Ajuda aí, irmão. Você é parte disso, é para você. É para a sua vida, que você só tem uma. É para a sua família, que você ama. É para o seu filho, que você está educando, você está cuidando, você está cooperando. É para o teu casamento, que Deus quer que você desfruta mesmo. É para o seu dinheiro, que Deus quer te dar e quer te usar. Deus é o maior interessado, que você seja abençoado e próspero. A igreja também quer que você prospere, todo mundo quer que você prospere. Menos os demônios, né? Às vezes sim, às vezes quer, porque ele fala, se ele prosperar, ele esquece de Deus, né? Depende de cada mentalidade. Mas Deus quer que você prospere honrando a Ele. É a vontade de Deus. Não pode duvidar disso, porque é a palavra. Então, cuide a sua maneira de ser. Cuidado com os julgamentos. Se for julgar, faça julgamentos justos, de acordo com a palavra. Jesus falou, façam julgamentos justos. Porque o julgamento impede de você ter uma ação que pode liberar uma bênção na sua vida. Ou se torna um pecado invisível na vida da pessoa. Hoje, o que mais tem, e eu acho até normal, às vezes você vai fazer uma visita, as pessoas desconfiadas de tudo. Aí começa a perguntar da nossa vida, né? Aí a pessoa começa a perguntar, começa a ver detalhes e tal, aí vai duvidando mais ainda, fala, o que esse cara está fazendo aqui? Mas é aquela astúcia, não promovida por Deus, de olhos abertos, mas é aquela astúcia contaminada. Existe a astúcia de Deus, a astúcia de Jesus, de Cristo, do Espírito, onde você não é enganado, onde você enxerga a verdade. E onde houver a verdade, você vai ver a verdade, não vai ficar corrompido sua visão. Porque às vezes julga, tem gente, esse aí é o desconfiado demais. Ninguém presta, ninguém vale nada, está todo mundo errado para ele. Já faz assim logo e acabou, né? Vou pegar um pacote e falar que ninguém presta mais, né? Em alguns casos, às vezes acontece, mas não é uma coisa guiada pelo Espírito de Deus. É claro, você está lidando com o mundo, você tem que ter astúcia do Espírito, você vai fazer um negócio, não confie em ninguém, confie em quem se deve confiar, primeiro em Deus, depois nas pessoas que Deus colocou para te orientar, não desconfie de cada detalhe, queira saber tudo e tal, também não é para fazer de inocente, você é uma ovelha no meio de lobo, e também não seja o lobo. Não queira tirar, né, sair acima do que é justo das pessoas, tanto emocionalmente como financeiramente. Às vezes a gente é injusto com as pessoas, sabe?
fulano não me dá valor, fulano não me ajuda, fulano não é meu amigo, meu marido não me dá atenção, tal. E às vezes a pessoa está pior que eu e eu estou exigindo dela. É injusto isso. Ô louco, para quem tem Cristo, vou ficar lá armazenando mágoa de um parente que não me deu atenção. Pô, o cara está pior que eu. Às vezes eu não estou vendo isso, não estou enxergando isso. A pessoa vai lá e entra em contato com você só quando precisa, sabe? Às vezes quando você está lá no seu horário que você vê o WhatsApp, você é bem cedinho ou é de noite, você vai lá, olha, você fala, recado do fulano, já quer alguma coisa. Aí já traz para dentro de si aquela frequência. Nossa, essa pessoa só fala comigo quando precisa, quando não sei o quê. Eu peço ajuda, nunca me ajuda. Tenta olhar, às vezes ela está muito pior que você. Só dela fazer isso com você, já mostra que ela está com dificuldade. Só dela ser egoísta dessa maneira, já mostra que ela está com dificuldade. Você imagina, você sabia que tem muitos pastores que desistem de fazer a obra porque ele começa a receber só essa frequência das pessoas. O povo tem parte nisso, claro, mas o pastor, o sacerdote, ele tem que ter Cristo vivendo nele, até para se proteger disso. Só que o povo também tem essa parcela, porque o povo lembra dos pastores quando tem problema, mas nunca às vezes para pensar num problema do pastor. Nunca para pensar numa necessidade, num problema que pode estar passando, numa circunstância. O pastor é o homem da paz. Fala assim, Wesley, vem aqui. Hoje o pastor não estava muito. Porque é o homem da paz. Agora, quando eu estou sem paz, eu vou lá e falo tudo. Ô pastor, eu estou sem paz, minha mulher me deixou em paz, você pode orar por mim, né? Mas quando o pastor precisa de paz, lá em Hebreus tem uma chave para isso, que facilita a vida de todo mundo. Fala assim, vocês sujeitem-se aos seus líderes, submetam-se a ele, tratam na maior estima, porque isso vai ser bom para todo mundo, lá está escrito. Vai facilitar a vida de todo mundo. Imagina você tirar um tempo para orar pelos ministros da igreja, 1 minuto que seja por dia, colocar o nome lá, falar, Deus, derrama paz, supra a necessidade, faz a obra na vida dele, unge ele, dá capacidade, tá? Porque é um corpo, gente, é um corpo, a igreja é o corpo de Cristo, não tem maior nem menor, é cada um uma função, é somente isso. Aí Deus vai lá e fala assim, esse conglomerado aqui desse bairro, né, vamos dizer assim, aquele cara vai ser mecânico, dá um curso de mecânico para ele. Aquele lá vai ser médico, dá uma faculdade de médico para ele. Aquele lá vai ser farmacêutico, dá uma faculdade de farmácia para ele. Vai ganhar habilidade. O reino de Deus é assim. Então, somos todos iguais. Aí Deus fala, aquele lá vai interceder, vou dar uma unção para ele. Aquele lá vai pregar em tal maneira, vai ensinar a palavra. Aquele lá eu vou dar um ministério para socorrer. Aquele lá eu vou dar um ministério de gestão. Aquele lá, está tudo na Bíblia, aí, da Bíblia de Deus, tá? Está tudo lá na Bíblia de Deus. E vai dando unção por causa disso. As pessoas são tão imaturas hoje que ela vê unção na vida da pessoa, ela fica nossa, que ungido. Deus deu unção porque o cara vai ter que trabalhar. Por isso Deus deu aquela unção. E um dia ele vai responder por isso. E aí Deus dá habilidade para ele usar aquela unção que ele recebeu em determinadas coisas que Deus mandar, em situações. Mas aí as pessoas não entendem, ela fica maravilhada. Ela não entende que é uma habilidade. Unção é habilidade, não é sensação. Unção é a capacidade, a sabedoria, os pensamentos que vêm, a ideia que vem, aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz. Ela é ungida para isso, para realizar, para fazer. Às vezes um pastor dá um conselho pastoral, a unção que está nele que dá o conselho. Deus dá o conselho. E aí, por outro lado, a gente tem que valorizar a pessoa que responde ao chamado de Deus. E você tem que entender que Deus, outra maneira de Deus, né, de humilhar nossa alma. Deus transfere a unção por uma pessoa ungida. Acabou.
Já pedi resposta para Deus, que Deus vai lá e faz o meu pastor ligar para mim e falar o que eu queria saber. Porque Deus, a unção vem por Ele. Porque a unção é ensino, né? Então, Deus fala com ele, ele me passa. Eu falo, Deus, mas eu estou na carne, precisam falar comigo? Às vezes estou, né? Às vezes, não, é que é assim que eu trabalho. É assim que é a obra de Deus. Deus quis assim. Tudo para humilhar nossa alma. Por isso existe submissão, existe autoridade. Tudo. Por quê? Eu já falei isso aqui antes, a gente tem que ressaltar. Deus fez a obra no ser humano, salvou o espírito humano, pegou na carne do homem e condenou o pecado. Tá? A palavra condenar ali é estabelecer uma sentença pública. Tá? Então, o camarada, não é publicamente, igual o tribunal de júri, o juiz fala, eu sentencio a 28 anos de prisão. Então, fica público, vai para o diário oficial lá, aquelas coisas tudo. Né? Então, a sentença pública, ou seja, a natureza de pecado foi para a carne do ser humano. Uma sentença de Deus, uma sentença de morte. E aí, ela ficou pública, ou seja, nós vemos o nosso pecado, a nossa fraqueza. E se a gente liberar ela no mundo, mais gente vai ver. Aí, mas pelo menos você e o mundo espiritual vê seus pecados. Então, por isso que é público. Aí Deus falou assim, eu condenei o pecado na carne, meu filho morreu, agora eu sou o justo juiz, vou executar a justiça, eu posso entrar no mundo porque Jesus, eu posso interferir no mundo porque Jesus abriu o portal. Aí Deus falou, eu vou fazer desse jeito, eu vou pegar, o Espírito vai ficar, tinindo, só que esse natureza errada vai para a carne, então sentencio a morte. Mas quem vai ser o algoz, o carrasco? Você mesmo. Porque Paulo falou, se pelo Espírito você mortificar a sua carne. Está aí o porquê de orar, de ler a palavra, principalmente de jejuar. E submeter os sistemas de Deus, que é para o nosso próprio bem. Então, quando eu me submeto no reino de Deus, eu estou humilhando a minha velha natureza, não é o meu espírito. Se o pastor tem um ministério apostólico, ele me dá uma orientação que eu não concordo, pode ter certeza que é minha carne que não concorda, não é meu espírito. Aquele... Ninguém sente isso, né? Só eu, né? Dá até um... Amém? Vamos fazer assim. Firme decisão, agora que eu vou fazer. É o que eu queria fazer. É nada, meu. O espírito de boa. Porque a unção, unção de Deus, unção no cabeça Cristo, unção no anjo da igreja, a unção chegou em mim, é tudo espírito. Mas a carne... Aí Deus fala, por isso que eu faço. Para mortificar a carne. Eu podia falar com você, mas eu pego outro caminho. Né? É assim, Deus cria os sistemas. Então, é um benefício para a pessoa, a submissão. Quando fala a mulher sujeita, a palavra lá é ajudar, ser ajudadora, ter a brilhante, a tremenda função, unção e sabedoria de Deus para ajudar. Aí Deus criou esse sistema, eu não sei qual o BO de Deus com a mulher. A Eva responda. Mas Deus fez assim. E é para humilhar a carne. Só que ele falou assim, mas o homem, vocês vão ter que dar vida, sustentar, cuidar delas. Como o Senhor, com toda a minha força? Não, é assim, como Cristo amou a igreja. Eita, pega. É sério o trem. A quebra dessa fidelidade é uma quebra muito forte. Uma coisa muito pesada no mundo espiritual. Porque o laço, a ordenança, é como Cristo amou a igreja. Então é como se Cristo traísse a igreja. Ou a igreja trair Cristo. Por isso é pesado. Por isso tem que haver um arrependimento muito forte, muito da parte de Deus,
e tem que haver um conserto com Deus muito grande, porque é uma quebra de aliança muito representativa, muito poderosa no mundo espiritual. Então, existem coisas que intercessores passam. Vou contar só uma experiência para você entender um pouco mais que nós estamos falando. A igreja é tão corpo de Cristo, gente, que eu lembro uma vez que teve um obreiro que estava tendo muitos problemas de rebeldia na igreja. E um dia antes eu estava orando, aí Deus levou a orar pela igreja, eu comecei a interceder e orar. E naquele momento de intercessão, eu comecei a orar em línguas no Espírito, né, falando línguas de intercessão, tá? É muito profundo. Você não fala assim, Deus, eu quero usar agora essa língua de intercessão. Quem é intercessor sabe. Eu entrei naquela dimensão, fiquei 1 hora, e aí eu sentia como se estivesse arrancando o meu braço, literalmente, arrancando um membro. Eu sentia dor, não sei, uma dor espiritual com física. No outro dia, esse irmão saiu da igreja, se desligou como obreiro. E aí eu fui entender, eu falei, Deus fez eu sentir a dor de um membro saindo do corpo. Isso existe. É meio chato falar essas coisas, né? Às vezes, só fica meio, será, exagerar, né? Mas existe essas coisas. De tão espiritual que é tudo. De tanto que existe a ação do Espírito Santo. Por isso que quando você ora em língua, não é só você ficar lá. O próprio Espírito vem, ora com você e ele geme para orar com você. Porque o que é gemido? É sensação de dor. Por que o Espírito Santo geme? Ele não só fala, porque ele participa do seu pecado. E para a santidade dele, isso é terrível. Então ele geme. Então a oração em língua é gemido do Espírito. Você ora, mas ele geme. Porque ele tem que participar da sua fraqueza. Ele é santo. Ele é a própria santidade. Eu fiquei me perguntando, mas por que está escrito gemidos, né? Podia falar orações inexprimíveis, palavras inexprimíveis. Mas é gemido. Gemidos que não se pode compreender, né? Então, ou seja, isso é muito sério. Então não é uma coisa que é para a gente ficar lá no celular. Poxa. Mas consideração ao Espírito Santo, que está gemendo para me ajudar. Então isso é muito forte, igreja. Então essa palavra de hoje, já vou acabar agora para a gente ir para a ceia. Pode vir aqui, pastor Eli, já. E essa palavra de hoje é para trazer uma consciência maior das coisas espirituais. Como nós falamos essa semana no culto. Esse dia o reverendo Pérez falou sobre abrir portais com o sangue, né? Falou no grupo de obreiros. O sangue, ele abre portais, tanto na velha aliança, como em outras religiões, você já sabe qual, não pode falar muito aqui, mas e como no reino de Deus. Jesus abriu o portal com o sangue. Por isso que quando a gente unge com óleo, esse óleo aqui, ele é consagrado na palavra de Deus, e a palavra é o Espírito é sangue, então aqui é o sangue de Jesus. Isso aqui não é só um olhinho que passa, não. É o sangue, tá? Não é qualquer óleo. Então quando a gente unge um lugar de portal, é o sangue de Jesus, cai lá naquele lugar e fecha. Quando uma pessoa ela é assassinada num lugar, o sangue dela cai ali, um demônio emerge para atuar naquela região. Porque é um pacto de sangue. O sangue abre o portal. O demônio não perde tempo, ele já entra. Para matar outros, para destruir outros e tudo mais. Então é muito sério um lugar que uma pessoa morre e cai o sangue, que é assassinado. É sério essas coisas. Então, falei isso tudo hoje para você entender o espiritual e até porque a gente vai fazer a ceia. O espiritual. Então você não pode espiritualizar de menos, mas também não pode espiritualizar demais. Tá?
Não precisa orar mais não, só jogar óleo. Tudo é óleo, tudo é óleo, tudo é óleo, tudo é ato profético, tudo é óleo, tudo é óleo. Como que vamos salvar o Brasil? Unge a bandeira. Pô, tem que virar uma pessoa justa, aí você vai mudar o Brasil, pô. Cada um de nós vivendo a justiça de Deus, aí muda o Brasil. Irmão, é errado ungir a bandeira? Não, lá é uma intercessão. Mas não é só isso que vai resolver, não é talismã. Mas tem que fazer? Sim, igual Jesus. Mas tem que batizar? Tem. Mas o batismo não é só entrar na água. Amém? É tremendo entender essas coisas. É bom. Então, não é só ir na igreja. Tem um propósito. Receba a unção, a graça, a revelação. Um tipo de unção que só vem na congregação, não adianta. Tá? Tem pessoa que aquele culto que ela falta, talvez a unção veio para ela naquele dia e ela não foi, mas amém, né? Aí ela vai ter que conseguir de outra maneira. Vai ter que pagar um preço. Existe tudo isso no mundo espiritual. Existe tudo isso. Por isso que, graças a Deus, faz 20 anos que eu não falto culto. E quando não estou aqui, estou em outro. Em outra igreja. Para pregar, não é para assistir, tá? Eu recebo do meu pastor. Então, tem que entender o espiritual das coisas. Eu vou ler esse trecho aqui, de 2 Coríntios 11, não é a ceia ainda, tá? Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios 11. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior aos superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de levá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo isso para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, e eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que somos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais.
Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 aceites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, perigo de gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que eu vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e que escapei das mãos dele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe o teu propósito com essa palavra. Então, em nome de Jesus, confirma a tua palavra, confirma o teu evangelho, confirma o teu propósito com esse culto, porque o Senhor Jesus, se atenta aí, aqueles que servem a igreja, Jesus tem um propósito com cada culto, sabia? Cada célula, cada grupo familiar, Jesus tem um propósito. Mas isso é muito sério, hein? Você que é líder de grupo familiar, de cenáculo, Jesus tem um propósito com cada dia que você vai lá. Você que recebe um grupo na sua casa, Jesus tem um propósito com aquele dia. Jesus tem um propósito com cada culto. Ele é tão bonitinho que Ele cuida de cada reunião, porque é dele. A igreja é dele. Ele cuida de cada uma. Ele está presente em cada um. É que muitas vezes as pessoas não obedecem à direção dele. Então o Senhor tem um propósito hoje. Eu estou aqui por uma ordem apostólica do meu pastor, que me permite estar aqui pregando. É jurisprudência dele, saiba disso. E eu, como sacerdote que hoje, dou total liberdade ao Senhor Jesus cumprir o propósito dele. Senhor Jesus, faça a tua obra. Em nome de Jesus Cristo. Agora vamos passar para o momento da ceia. Eu vou pedir que vocês façam a fila. O obreiro abre aqui os elementos. A tampa, pode abrir, Mara, por favor, a tampa. Aí, pessoal, faz uma fila aqui, passa, pega os elementos, dá a volta, pega o vinho e volta para o lugar, tá? Pode começar. Hoje é diferente. Onde o Espírito de Deus está. Siga o irmão Robson, ele já está fazendo certo. Sigam aí. Eu sou livre. Volte para o seu lugar adorando a Deus. Onde o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui. Eu sou livre. Wesley, traz o meu aqui para mim. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça.
Glória ao Senhor. fluindo sobre nós, somos livres. Aleluia, Jesus. Liberdade está nesse lugar. Vamos fazer a leitura? Com misericórdia. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Fique de pé, igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pode comer o pão e beber o cálice. Espírito de Deus. Esses elementos agora representam, mas que ao mesmo tempo a tua unção que está sobre eles opere agora no corpo, na alma e no espírito de cada um. E nós a trazemos à memória agora, o Espírito Santo traz à memória a morte do Senhor Jesus na cruz. É por essa morte que os teus pecados foram perdoados. É por essa morte que você tem vida hoje. Você teve uma nova chance. Quantos de nós já nem estaríamos mais aqui? Ou estaríamos prejudicando esse mundo ainda mais? Mas nós recebemos o amor de Jesus. E o Espírito tem nos guiado em toda a verdade. Vem, Espírito de Deus. Santo, Santo, Santo. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Pode louvar. Liberdade está neste lugar. Adore. Está nesse lugar. Jesus. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar. O ressurreto dentre os mortos ressuscitou. Vivo está. Com Jesus. misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua visitação. Em nome de Jesus, confirma a palavra, conduz cada um ao teu amor. E nós te damos toda a honra e toda a glória por esse momento diante de ti, por trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Agora,
antes da gente encerrar, nós vamos falar da semeadura um pouquinho, os dízimos e ofertas. Já prepara aí seu dízimo, sua oferta. Coloca aí, Marcos, pra gente na internet. Tá? Você sabia que a palavra dinheiro e a palavra sangue, ela tem a mesma raiz no hebraico? E a Bíblia fala que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Ou seja, a semeadura no reino de Deus é uma forma de abrir portal, porque você libera sangue no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem o dinheiro, nem Pix. Ele tem a sua oferta, o seu despojar. Porque o que é o dinheiro? É um poder que a pessoa tem. Ela doa esse poder, transfere esse poder. É como doar o sangue, né, para outra pessoa. Então ela transfere o poder, sacrifica, derramando o sangue. É o tipo de oferta mais poderosa da velha aliança, e foi o tipo de oferta que Jesus realizou, foi de derramar sangue. Por isso que tinha 3 tipos de oferta. Ofertava-se o boi, o carneiro ou o pombinho. Qual que era a diferença dos animais? A quantidade de sangue, porque os 3 tinham que ser derramados sangue. Então, e cada pessoa dava aquilo que ela podia, que ela considerava como da condição dela. Então a pessoa levava um boi, não quer levar um boi? Leva o carneiro, não, se não tem o carneiro, leva um pombinho. Então a quantidade de sangue que fazia a diferença no portal da expiação do pecado da pessoa. Então, e eu aqui não estou falando de quantidade do número, tá? Estou falando de quantidade de sacrifício. Às vezes 100 é um sacrifício para a pessoa e às vezes 1000 não é nada para outra. Tá? Tem que entender essa proporção espiritual. Tá? Agora, não vai ver aquele pessoa ganha, tem um salário até bom lá, mas ela faz uma oferta de R$3,37. O que é isso, irmão? É a oferta da viúva. Aí já está inventando moda. Na oferta da viúva é que ela não tinha para viver, tudo que ela tinha, ela deu. Se a oferta da viúva, se ele vender tudo que ele tem, né? Vem com ela, né? Então, quando você semeia no reino de Deus, hoje a conversa é toda espiritual, hein? Mas não sempre foi, não. O entendimento maior, porque Deus quer quebrar isso. Que a gente vai ficando crente na igreja, fica parecendo tudo ritual, tudo normal, né? As maiores igrejas na Europa hoje são tudo boate, vender os prédios, acabou tudo, porque sempre tem essa tendência. Mas tem que viver no espírito, tá? Então, quando você dizima e oferta, você derrama o sangue. Então, abre um portal para a sua vida no mundo espiritual, de uma atuação de Deus, tá? Quem vai contribuir pode fazer o seu sacrifício aí. Mais alguém, pessoal? Estenda suas mãos para cá, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos honras e glórias por essa manhã, por tudo que o Senhor fez nesse lugar e vai continuar fazendo sobre a vida daqueles que creram, daqueles que receberam, daqueles que não sairão daqui da mesma maneira, porque entenderam que a presença do Teu Espírito muda todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esta pessoa que semeou, por esta que quis semear, e que segundo o desejo dela, o Senhor abra as portas, Pai, para que esta pessoa tenha condições de semear no reino do Senhor nessa terra. Abençoa teu povo na volta de sua casa, guarda do mal, guarda do engano, da mentira e da meia-verdade. Senhor, que eles tenham uma semana diferente e repleta das respostas que vem da tua palavra para o coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe tua vida, irmãos, até os cenáculos, em nome de Jesus.